Senhor presidente, vereadora Flávia, nobres pares, um agradecimento especial ao público presente. Parabéns e obrigado, pelo carinho. Já faz algumas sessões eu acabo sendo o último, então haja criatividade, para não copiar ninguém e falar o que é importante para a população. Então eu quero começar. Primeiro, os parabéns para o Beto e para a Paula. Eu acho que mais do que justo a gente valorizar a competência dos funcionários. Eu enxergo muito isso quando a gente pensa em funcionários hoje. A gente precisa de metas, precisa de resultados, e aqui é justa essa homenagem. Grandes funcionários aqui da casa aposentados hoje. Parabéns ao SEIV, é quase que uma redundância, não é? Que deixa os parabéns à Luciana, porque a gente vê resultado no trabalho sério, então o SEIV é exemplo disso. Quero aqui reforçar o convite que o vereador Valdir Barreto fez. Na próxima quarta-feira, então, às 18h30, a gente vai falar sobre o plano diretor e o direito à água. Não é um dia que eu dou aula à noite também, mas começando às 18h30 eu consigo participar do início, e eu acho que é uma oportunidade, mais uma oportunidade da gente pensar e crescer a cidade. Quero falar um pouquinho, o parabéns à semana, principalmente ao Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência, aqui a presença do Silvio, sempre atuante, Parabéns à semana, quero crer que foi um sucesso, Silvio? Destaco aqui o exemplo prático do estacionamento, de uma maneira vislumbrada. As pessoas talvez não tenham noção, só 5 minutinhos na vaga da pessoa com deficiência. Então, a conscientização ela é necessária. E, mais do que isso, eu quero aqui dar os parabéns à Prefeitura Municipal, porque ela instalou os famosos brinquedos adaptados. Mas, mais ou menos, primeiro porque não foi no local que o Conselho exigiu, não era para ser no Centro de Convivência. Que bom que foi. Segundo, uma verdade precisa ser dita aqui. Desde 15 de junho de 2016, o senhor prefeito Jaime Cruz já prometeu, e não foi para a gente, não. Foi para o projeto LIA, que é o Projeto Lazer, Inclusão e Acessibilidade. Então, desde 2016, ele vem lá prometendo, protelando, e precisa ser justo. Eu tenho orgulho de dizer que essa casa, no ano passado, aprovou uma emenda positiva. E tenho orgulho de dizer que foi uma emenda positiva minha. Então, que bom que começou a ser instalado. Ruim que não terminou desde fevereiro, já se prometeu o acesso na represa, porque não adianta colocar um parque adaptado e o cadeirante não consegue chegar no bendito do parque. Então, de fato, parabéns, sou sincero nesses meus parabéns, mas tem lição de casa para fazer. E por que tem lição de casa para fazer? Aproveitando o nosso tempo, quero aqui falar para o Chico, que representou o Conselho, Chico? É tão importante a gente colocar em discussão a emenda 95, são 20 anos de estagnação no acesso à saúde, no investimento à saúde. Se alguém tem dúvida do risco e da periculosidade que a gente está vivendo, olha o surto de sarampo que voltou. Peguei um dado importante aqui da Organização Mundial de Saúde. Já em novembro de 2018, eles alertaram que no mundo inteiro as previsões apontariam para o crescimento do sarampo. O Brasil não está fora do surto, porque em 2018 já foram 10.326 casos. Então, quando a gente pensa na saúde estagnada, a gente começa a comparar um pouquinho o crescimento da população, aumento da demanda, a gente tem o desemprego muito alto, sabemos, está toda essa história, mas é bom relembrar. Desemprego muito alto, diminui a faixa salarial das pessoas, elas utilizam mais o SUS com menos dinheiro, e aí a gente vive um círculo vicioso. E junto disso tudo, a gente tem o perigo das notícias falsas. A própria OMS, ela disse que a única opção para que o sarampo não se propague é a vacinação. E olha só a informação aqui, peguei da Fiocruz, um outro instituto acima de qualquer dúvida, O pediatra Márcio Nerhab defende a necessidade da vacinação e afirma que as pessoas que não se vacinam estão colocando em risco aqueles que não podem se vacinar. Abre aspas, o sarampo é uma doença grave, com risco de complicações e morte, sendo a doença com maior transmissibilidade conhecida. Uma pessoa em ambiente fechado pode transmitir para todos os presentes não imunes. Além disso, em menos de 6 meses e os menores de 6 meses, as pessoas com problemas de imunidade, grávidas ou pacientes com câncer, não podem tomar a vacina. Então, olha como é de suma importância o tema que você trouxe. Eu ofereço meu gabinete, eu tenho certeza que a presidência vai receber as propostas da conferência, 16ª conferência. A gente precisa sempre
voltar a pensar no assunto saúde. Senão a gente fica no mar de notícias falsas. Quero usar esses meus últimos 4 minutos para falar especificamente do plano de mobilidade. O que me preocupa da questão do plano que a gente vai aprovar ou vai remendar na semana que vem é uma preocupação muito clara, assim. A gente não pode tapar o sol com a peneira, a minha opinião, fala aqui em meu nome, uma porcaria o plano que a gente recebeu. E aqui eu quero fazer um adendo, porque eu meio que tiro a responsabilidade ali dos técnicos, inclusive da prefeitura. Por que eu falo que o plano é uma porcaria? Porque o resultado, tantas emendas que a gente teve que colocar. Tenho certeza que se o plano viesse e não tivesse tanta dúvida, não era necessário tanto trabalho de emenda. Só na semana passada, e aqui não estou reclamando, estou contando para vocês, não é? Para a gente poder colocar as propostas de um dos grupos que se mobilizou, e aqui, de novo, agradecimento especial ao Dr. Raul, né? Faço questão de chamá-lo de Dr. Raul, para que as pessoas deem valor mesmo. De novo, a palavra altruísta, né? O pensar no outro sem nenhum bem e sem nenhum benefício próprio. Se esse grupo não se disponibilizasse e movimentasse as pessoas, talvez a gente não tivesse conhecimento técnico e aprovasse um plano que não é bom. Não é bom, é um plano ruim. Ah, mas você está falando com base no quê? Vamos pegar a Constituição Federal? Ela cita algumas informações, se alguém tem dúvida, que o nosso plano está incompleto, ou ele veio incompleto. Exemplo, serviços de transporte público coletivo. O que está destacado no plano? Circulação viária, infraestrutura do sistema de mobilidade urbana, incluindo ciclovias e ciclofaixas. Se a gente não coloca essa discussão, talvez ia ser aprovado com um único adendo, em um único pedacinho ali da ciclovia. Acessibilidade para pessoa com deficiência e restrição de mobilidade. Não tem a discussão clara disso no nosso plano. Por isso que o plano é incompleto. Integração dos modos de transporte público com os privados e não motorizados. Operação e disciplinamento do transporte de carga viária. Polos geradores de viagens. Área de estacionamento público-privado, gratuito ou oneroso. As áreas e horários de acesso à circulação restrita e controlada. Mecanismos e instrumentos de financiamento, etc, etc. Quando a gente começa a estudar um pouco do plano, você começa a perceber que o futuro da cidade está em jogo. E eu, democraticamente, aceito as discussões. Em 2013, quando eu fiquei de suplente nessa casa, eu fiz uma proposta que, na nossa ideia, era um grupo que tinha se reunido, tinha feito uma solicitação. Na minha cabeça, eu achava que aqui, no final da 2 de abril, beirando ali a linha do trem, a gente podia fazer um estacionamento elevado ali. E a ideia não é ruim, mas eu fui convencido que agora existem outras coisas que são prioridades. Como é que você pensa numa cidade nova se você não faz com que as pessoas reflitam para não usar o motor ou não usar o motorizado? Se a gente não incentivar o uso da bicicleta, o uso consciente, se não tiver transporte urbano digno, transporte urbano com capacidade para atender e acolher as pessoas. E aí eu fui pesquisar mais um pouco para terminar a minha reflexão. Se a gente pegar e pensar em exemplos, vou falar até de cabeça. Existem mais de 30 possibilidades. Uma delas, a gente punir de fato quem não utiliza bem a mobilidade urbana. Exemplo, as multas. É uma discussão que a gente precisa colocar, era para ter sido colocado no plano. A gente tem aqui o estacionamento com zona azul. Quase que 100% dos idosos que eu converso, que não tem a possibilidade de usar a vaga de idoso, ele fala assim, mas por que eu vou lá, está sempre o mesmo carro naquela vaga? Precisa pensar sobre isso. Possibilidade de usar, de repente, um calçadão na cidade. Eu não estou falando que é o certo, mas se a gente não pesquisar, é a oportunidade que a gente perdeu. Então, como diz a boa literatura da administração moderna, da engenharia moderna, o ótimo é inimigo do bom. A gente está longe do ótimo. Mas talvez as emendas, e com todo carinho agradeço a participação popular, a gente pensa que a gente vai trazer pelo menos um plano de mobilidade bom, para que a gente pense uma cidade no futuro. Teria mais assuntos para falar, mas agradeço de novo a presença de vocês e contem com o nosso apoio aí. Uma boa noite a todos.